Pediram para falar foi da criança interior. Gostou? Muitas vezes, né, quando a gente está aqui fazendo a constelação ou mesmo outros trabalhos, né, a gente faz esse trabalho do resgate da criança interior, que é algo muito importante, porque o que acontece? Usando uma explicação para ficar fácil de entender, cada vez que a gente vive um trauma, né, a gente começa até inclusive com o processo da respiração, a gente cria um bloqueio, e a melhor imagem que eu acho, né, principalmente a criança, que são fases que ela tem pouco recurso de se recuperar, um fragmento da nossa alma, ou se eu quiser chamar do nosso inconsciente, fica preso naquela cena traumática, como se fosse assim, como se a gente saísse fios de aranha. Eu continuo conectado, mas ao mesmo tempo estou desconectado, e aquela parte minha que ficou naquele trauma, ela está drenando energia minha para aquela parte, e ao mesmo tempo, né, aquela parte tem algo que está me fazendo falta. Então, quando a gente está fazendo os nossos trabalhos, né, na grande maioria, o que a gente está fazendo é resgatar esses fragmentos do nosso inconsciente ou da nossa alma, que estão desconectados pelos traumas, principalmente da infância. E não tem jeito da gente não ter trauma na infância. Eu posso ser a melhor mãe, o melhor pai, que eu, querendo ou não, os filhos vão ficar traumatizados. Às vezes com uma doença, o simples ter que tomar uma injeção. Há pouco tempo mesmo, né, eu tenho uma netinha, quando ela estava assim com uns 2 aninhos, ela adoeceu, e aí meu filho foi levar no hospital, ela teve que tomar injeção, porque ela vomitava o remédio todo. Aí a primeira, ela não sabia o que era, ela tomou e gritou horrores, chorou, mas ela não tinha, né, já ficou um trauma. Na segunda vez, o meu filho disse que ela gritava assim: salve-me papai, salve-me papai. E ele chegou em casa assim muito angustiado, porque ela pedindo salve-me, sem noção do que era aquilo, né? E ele não pôde fazer. Então isso, querendo ou não, cria um trauma numa criança. Assim, ela pediu ajuda para o pai, e o pai não atendeu. Que por mais que você explique para uma criança de 2 anos que aquilo era bom para ela, era para ela curar, ela não consegue, ela não tem consciência, ela não tem signos dentro dela para entender, né? E aí 1000 questões outras. Às vezes você já tem aí um filho de 2, 3 anos, aí você adoece, ou vai ter um segundo filho, ele tem problema, você tem que ficar muitos dias longe dessa criança, né? Quer dizer, tem coisas que não dependem da nossa vontade. E às vezes também é por nossa falta de consciência. Eu falo que se eu pudesse voltar atrás, muitas coisas que eu fiz com os meus filhos, eu faria diferente, né? Desde o bebezinho ali com dor de barriga, eu tive um que tinha muita dor de barriga, e eu ficava desesperada, né, Fred? Ele chorava todo dia de 10 da noite às 2 da manhã, e eu ficava sem saber, não tinha mais o que fazer, dava o remédio e ele chorando. Hoje, com a consciência que eu tenho hoje, eu daria o remédio, sabendo que não ia adiantar muito, colocaria ele aqui e ia dizer para ele: olha, eu estou aqui para você atravessar a sua dor. Eu posso estar presente com você para você atravessar a sua dor. Mas ele tinha que viver aquilo, né? Mas na época eu não conseguia, eu sinto hoje assim que eu ficava desconectada dele, né? Então ele, além dele estar ali sentindo a dor, ele tinha também um desamparo, porque eu não conseguia dar, eu ficava desesperada, né? Então, com certeza isso também criou, além do trauma da dor, um trauma que ele ficou desprotegido, né? Então, depois a gente tem que fazer toda essa jornada que a gente faz aqui nas terapias de modo geral, para você resgatar
esses fragmentos de alma que ficaram dissociados, né? E quanto mais eu faço isso, mais plena eu fico, mais energia eu tenho, mais paz eu tenho, né? Porque aquelas memórias que ficaram traumatizadas, o que acontece quando eu vivo algo parecido? Porque o nosso corpo, ele é uma máquina perfeitíssima, né? Então tudo que é traumático, ele joga para o automático, para o alarme de segurança, e aí quando tem uma situação parecida acontece, o alarme toca para eu entrar em atenção, que tem um perigo. Só que a gente não sabe ler esse alarme, não sabe programar, desprogramar de uma forma consciente. Então muitas vezes eu tenho fobias, né? Eu tenho medos que eu não consigo entender, eu tenho paralisias, às vezes eu sinto uma preguiça, uma falta de energia, porque algo que eu estou vivendo agora acordou aquela memória de traumas na infância, né? Então, curar essa criança ferida, né, faz parte até da pergunta que me fizeram da última vez também, de resgatar a nossa autoestima, né? E também o nosso amor próprio, a nossa segurança e a nossa vitalidade, para a gente poder fazer o nosso segundo nascimento, que é a gente nascer da gente mesmo e aí usar o nosso ego a nosso serviço. O nosso ego foi construído justamente por volta de 2, 3 anos, para ser um instrumento para nos ajudar na nossa jornada. Só que até na nossa idade adulta ele fica meio no automático. Aí quando eu vou fazendo esse resgate e junto vou trazendo, eu vou me apropriando de mim, eu vou conseguindo também colocar o meu ego a serviço, aí para o sentido maior da vida, que é a nossa plenitude, né? O sentido maior, nós estamos aqui, eu posso chamar para desenvolver a plenitude do ser humano, ou para ressuscitar, para iluminar, o nome que eu quiser dar, para expandir a consciência, né? Essa é a nossa jornada, o sentido maior da nossa vida. Isso que nos faz a diferença do animal para o humano, né? Então, depois que eu estou com tudo isso, eu aí estou pronto para fazer essa jornada, que algumas pessoas chamam assim de volta para casa, né? Mas é nesse processo de expansão. E eu não faço isso enquanto eu não estou conectada com a minha criança, enquanto eu não faço esse meu casamento sagrado, eu não consigo fazer isso. E aí eu tenho a minha autonomia e eu posso ter todo mundo como meus companheiros de viagem sem precisar vampirizar ninguém, porque eu estou na minha inteireza. E aí eu subo de oitava, né, e vou seguindo no meu processo de expansão.